vou dar uma dica aqui de ouro para você começar a entender melhor o que você está colocando aí dentro do seu organismo. Quando eu falo de açúcar adicionado, quando eu falo de adoçantes ruins. Então, quando você for comprar um produto, você tem que olhar a lista de ingredientes. Não adianta olhar aquela tabelinha nutricional ali, tá certo? Que vai falar, quanto por cento de caloria que tem, quanto de proteína, blá, blá, blá. Não, aquilo ali tem a sua função, mas aqui pra gente é muito mais importante olhar a lista de ingredientes quando você for comprar qualquer produto, porque tem muito produto cheio de açúcar disfarçado. E tem produto salgado que também tem açúcar. Se você for pegar, sei lá, uma linguiça, por exemplo, dessas que vocês compram ali no supermercado, vai ter açúcar, tá? Pega lá a listinha de ingredientes que tá no rótulo para você olhar. Vai ter um monte de aditivos químicos, que também não vão ser muito legais, mas eu faço com vocês uma outra live, né, em outro dia, falando de aditivos químicos, tá bom? Com dicas assim para vocês. Mas vai ter açúcar sim, então você come muitas vezes alimentos salgados, ketchup, molhos em geral, molho barbecue. Então presta atenção lá na lista de ingredientes, que tem muita comida que nem é doce, e tem açúcar, e não é pouco. E como você vai saber que não é pouco? Você vai pegar lá a lista de ingredientes e vai estar lá. Tem carne, tem sal, tem açúcar. Gente, o açúcar tá ali logo no início, nos primeiros ingredientes. É sinal que tem uma coisa enorme. É sinal de que tem uma quantidade enorme de açúcar ali naquele alimento. Os ingredientes que estão mais no comecinho da lista, eles são os que têm maior quantidade. Não é obrigatório colocar a quantidade de cada coisa, mas é obrigatório colocar na lista de ingredientes em ordem decrescente. Então, sempre o primeiro ingrediente é o que tem maior quantidade, né? E depois nessa ordem, o segundo, o terceiro, nessa ordem assim. Então, tem muito produto que nem é doce, e você vai olhar na lista de ingredientes, um dos primeiros ingredientes vai estar lá como açúcar. Às vezes nem é com o nome de açúcar, tá? Às vezes vai estar lá como glicose, glucose, xarope de alguma coisa, tá certo? Vai ter sim, tem vários coisas assim, né? Nomes diferentes pro açúcar nesses rótulos. E também tem muitos adoçantes que você vai encontrar também. Não tem açúcar. Aí você olha lá, tem sacarina, tem sucralose, tem... até esqueci agora, gente. Tem, sabe, um monte desses adoçantes. Tem tanto adoçante aí, mas pode deixar que eu vou dar dica pra vocês, tá? Eu sei se vocês já estão perguntando aqui, e eu já falei que eu já ia dar essa dica. Então preste atenção nesses rótulos, tá certo, gente? Pra você não levar gato por lebre, tá? Você vê lá, não tem açúcar, mas você vai ver tem um monte de adoçantes artificiais horrorosos, tá? Horrorosos, que vão atrapalhar bastante a sua microbiota. Ou vai ter açúcar disfarçado ali. Às vezes nem tá disfarçado, às vezes tá escrito lá açúcar mascavo, xarope de glicose, xarope de glucose, glicose. Vai estar lá escrito sacarose, frutose. Gente, frutose que está presente na fruta ali junto com todas aquelas outras coisas que eu falei é uma coisa. A frutose separadamente ali como um adoçante para colocar, acrescentando em alguma coisa, é diferente, tá certo? Então não sejam enganados com esse é adoçante natural de frutose. Peraí, tá? Tem casos e casos. É melhor do que um montão de outros adoçantes super sintéticos? Sim. Mas nesse caso agora que você tá aí com candidíase, com essa desbiose terrível, com fungo aí no seu corpo assim, né, saindo pelo nariz, não tem jeito, né, ele vai usar essa frutose aí que está super liberada para ele usar facilmente, diferente de quando tá lá junto com a fruta, tá certo, gente? Mas qual é o jeito certo de você fazer? Qual é o jeito certo de você continuar consumindo alguns alimentos
adoçados sem piorar a candidíase. Você precisa fazer substituições adequadas de acordo com a situação. E como que você vai fazer isso? Gente, logo no inicinho, tá começando, você tá aí sofrendo com candidíase há um tempão, tá cheio de fungo cândido no seu corpo, você está precisando acabar com esse excesso de fungos, recuperar o organismo da maneira certa, recuperar o intestino, melhorar a imunidade, né? Aqueles 3 pilares que eu conversei bastante com vocês outro dia. Enfraquecer o fungo, fortalecer a sua imunidade, recuperar seu intestino. Então, neste início, você pode substituir o açúcar ou os adoçantes sintéticos por açúcar de coco ou adoçante stevia, que é um adoçante natural, tá certo? Então, tem que ser também, olha, o 100% stevia, porque tem muito adoçante que você vê no rótulo escrito com stevia. Como eu falei, volta lá, olha lá na lista de ingredientes, que tem muito adoçante que tá lá com stevia. Aí você vai ver que antes da stevia tem sacarina sódica, tem aspartame, ciclamato. Aí lá por último, stevia. A última coisa, bota 2 gotinhas de stevia ali, só para dizer que tem stevia, para enganar as pessoas que inocentemente não têm essa informação de procurar o rótulo ali, a lista de ingredientes, até porque geralmente é pequenininho, tá? Mas preste atenção nisso, tem que ser um adoçante 100% stevia, tá certo? E prestem atenção também, uma outra dica aqui, quando vocês forem comprar um adoçante stevia, quando for um adoçante stevia em pó, sabe? Tem muito que é o sachêzinho, presta atenção, porque muitas vezes, na maioria das vezes, usa lactose para fazer aquele pozinho, tá certo? Para a stevia se manter ali como aquele pozinho. Então vai ter lactose ali junto. Então olhem sempre a lista de ingredientes, tá certo? Aquele líquido, às vezes ele tem um conservantezinho um pouco mais tranquilo e a stevia, tá? Às vezes vai estar escrito como glicosídeos de esteviol ou esteviosídeos, tá certo? Mas é a stevia, tá bom? Esse, ok para você usar. E o açúcar de coco também, tá? O açúcar de coco, ele não vai interferir nessa questão do fungo. É claro, moderação, né, gente? Moderação, mas você pode utilizar o açúcar de coco. Ele é rico em inulina, que é uma fibra prebiótica, então ele, além de estar com esse gostinho doce, te ajudando aí a dar sabor para alguns alimentos, você também vai estar alimentando bactérias do bem, vai estar ajudando bactérias boas ali a se alimentarem, tá certo? Com essa fibra inulina, tá? E não vai estar alimentando fungo como os outros tipos de açúcar, tá certo? Isso lá no inicinho. Depois que você já deu essa recuperada no seu organismo, né? Você pode começar a acrescentar outros tipos de adoçantes, né, outros tipos de coisas para adoçar, não só adoçantes, adoçante mesmo, mas pode ser mel. Você pode começar a usar xilitol também, se você perceber que você não tem nenhum tipo de incômodo assim quando usa xilitol, que algumas pessoas podem sentir desconforto, né, podem sentir um pouco de gases quando consomem xilitol, tá certo? Mas isso não tem a ver com o fungo da candidíase, não. Isso tem a ver com uma fermentação mesmo pelas próprias bactérias boas do nosso intestino, tá certo? Mas se for tudo ok para você, você perceber que dá para consumir xilitol de boa, você pode consumir xilitol, você pode usar mel, você pode usar frutas secas, né, para adoçar receitas, tudo certo, tá? Você pode usar talmatina também, isso depois que você já tiver recuperado o seu organismo. Então, para te ajudar a manter essa recuperação aí depois de um certo tempo, aí você tranquilo pode começar a usar essas outras coisas para adoçar, tá certo, gente? Eu sei que tem aquela pergunta que não quer calar, que fica martelando na sua cabeça, que é: então nunca mais vou poder comer açúcar se eu quiser ficar livre da candidíase? Gente,
quando você está aí com candidíase, não dá para você comer açúcar, que o fungo vai usar de várias maneiras diferentes e piorar cada vez mais a candidíase. Mas quando você faz o tratamento correto, da maneira correta, assim como eu ensino, respeitando as fases, respeitando a recuperação do seu organismo, o tempo que o seu corpo precisa para se recuperar, para se regenerar, e entendendo também ao longo desse processo o que o seu corpo aceita bem, o que ele não aceita tão bem, depois, para você manter o que você conquistou, para você manter esse seu corpo incrível, saudável, sem candidíase, você pode sim consumir açúcar. Você vai entender qual é a sensibilidade do seu organismo aos açúcares, tá certo? Mas dentro do que o seu organismo entende que tá ok, você pode sim consumir açúcar. Quando já tiver tudo certo, você estiver mantendo tudo que você conquistou, mantendo esse corpo sem candidíase, mantendo a sua vida sem candidíase. É claro, né, gente? Você não vai voltar a comer um caminhão de açúcar, você não vai ter nem vontade. Depois que o seu corpo se recupera, se regenera, acaba a candidíase, você não tem nem vontade tanto de comer tanto doce quanto agora. Pode ter certeza, porque grande parte dessa vontade que você tem de comer doce, de comer açúcar, de comer coisas doces, é por causa do fungo te influenciando o seu corpo. Tá certo? Mas depois, claro, você vai no aniversário, você vai poder comer os docinhos que tem no aniversário, você vai poder comer aquela sobremesa incrível num restaurante legal que você foi, sem problema, tá certo? Então você tratando a candidíase da maneira correta, e continuo acompanhando aqui para você entender isso aí melhor ao longo do meu conteúdo. Então, tratando da maneira correta, assim como eu ensino no meu método, você vai poder sim voltar a consumir açúcar quando já tiver tudo certo aí no seu corpo. Tá certo?